Boa noite, boa noite. Chegamos a mais um Pergunte pro Alê, tudo sobre diabetes. Esse é o 11º, então a 11ª semana, já passa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E eu quero hoje trazer algumas dúvidas que surgiram aí durante a semana, não só nos comentários, mas também do que a gente recebe aí das postagens e dos conteúdos diretos e tudo que a gente vem falando aí os dias nos vídeos, né? Lembrando que os vídeos estão sendo postados diariamente. Se você não está acompanhando, acompanha. Se você já está aqui no canal do YouTube, mais fácil. No canal do YouTube tem 100% dos vídeos que a gente posta diariamente. Né? Pode ser que um ou outro acabe não entrando no Instagram ou no Facebook, ou por algum problema de dificuldade de subir mesmo o conteúdo, mas diariamente a gente está postando novos conteúdos sobre diabetes para que cada vez mais as pessoas tenham o conhecimento necessário para desenvolver aí uma vida de uma pessoa que não tem diabetes, apesar do diabetes. Tá certo? Esse é o trabalho do Diabetando, esse é o meu trabalho, esse é o que a gente pretende fazer. Eu tô com uma planilha aqui, na verdade, agora. Eu resolvi planilhar para saber, primeiro, quem são as pessoas e qual é a dúvida dessas pessoas, né? Bom, a Gisele, tá? Ela fez uma pergunta assim, ó, por que eu não consigo baixar a minha glicemia se faço tudo certo? Ou pelo menos tento. Bom, Gisele, o seu comentário do ou pelo menos tento já responde. A resposta está aí. Quando a gente tenta controlar a glicemia, significa que a gente não tem o conhecimento, a base toda necessária para conseguir ter o melhor controle possível. E tentar não necessariamente faz com que a gente tenha sucesso no nosso controle, né? Porque é a mesma coisa que você tentar lutar boxe sem nunca ter treinado boxe. É a mesma coisa que você botar um kimono de jiu-jitsu, entrar no tatame e querer lutar jiu-jitsu. Não vai acontecer. Você precisa de um tempo, você precisa de conhecimento, você precisa de treino. E é só com esse treino, com esse conhecimento e com o tempo e o autoconhecimento associado que você vai conseguir ganhar aí tranquilidade e liberdade para você conseguir botar o seu controle nos trilhos, você conseguir seguir um caminho aí de uma boa e um bom domínio sobre o que é o diabetes, né? Acho que esse é o mais importante, né? E para que isso aconteça, tem vários fatores. O número de pontas de dedo por dia, se você está fazendo nos horários certos, se você está tomando as insulinas no horário certo, se você está conseguindo fazer um equilíbrio alimentar, e o equilíbrio é não uma restrição, um equilíbrio alimentar. Ah, não, eu cortei isso, cortei aquilo. Bom, essa é uma opção que não é a minha. A minha opção é comer tudo que eu gosto, de forma equilibrada, tratando isso com as correções de glicemia através da insulina, que é o que eu utilizo. Tá certo? Algumas pessoas vão fazer o mesmo processo, trabalhando com uma nutricionista ou endocrinologista e ajustar as medicações, para evitar aí ao máximo a vida de restrições e ter uma vida assim de liberdade e plena em termos de realização, não só na questão de alimentação, como de vida de uma forma geral. Tá bom? Essa foi a pergunta da dona Gisele. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Essa pergunta aqui já foi feita algumas vezes e eu vou falar. A Loreci, pergunta foi: quais as frutas que realmente uma pessoa com diabetes pode comer? Bom, agora eu vou anota aí porque eu vou contar todas as frutas que uma pessoa com diabetes pode comer. Mamão, banana, maçã, kiwi, caqui, melão, melancia, manga. É isso. Uma pessoa com diabetes pode comer todas as frutas. É óbvio que, como tudo que a gente comenta, tudo sem exagero. Existem frutas que têm um pouco mais de calorias, algumas frutas que têm um pouco menos. O ideal é você dar preferência, óbvio, a frutas que tenham um pouco mais de fibra. Então, por exemplo, tomar um suco de laranja, eu não tenho suco de laranja no meu dia a dia. Mas se eu quiser chupar uma laranja com o bagaço, com tudo, aí sim, eu acho que faz sentido.
porque você tem uma diminuição no índice glicêmico da laranja e você consegue ter uma absorção mais lenta por conta do bagaço. E isso faz com que você tenha maior facilidade em controlar a sua glicemia. Então, não existem frutas proibidas, né? Existe o excesso de proibido. Aí a gente tem que evitar o excesso. Não é, eu vou comer uma laranja, não vou comer 30 laranjas, exagerei, vai. Não vou comer 3 laranjas, vou comer uma laranja. Vou comer uma banana, vou comer uma banana. Vou comer uma maçã, vou comer uma maçã. Ah, mas eu queria comer maçã e mamão. É um pedaço de mamão, meia maçã. E assim a gente vai fazendo. Eu quero comer salada de frutas. Ok, um copinho de salada de frutas. Tudo com equilíbrio, tudo sem exagero. E assim você consegue manter o equilíbrio, né? Através da ponta de dedo, a alimentação equilibrada e o ajuste da contagem de carboidrato e a utilização correta da insulina durante as refeições vai fazer com que você tenha a glicemia tapete, que a gente tanto procura. Que a glicemia, eu tô sem sensor, tá difícil de mostrar, mas eu queria poder mostrar para vocês. Mas a glicemia tapete é aquela glicemia que vai ficar lá dentro dos nossos objetivos, nossos targets, para que você mantenha a sua glicemia dentro de padrões que evitem assim as complicações. Então, quais frutas eu posso comer? Me responde você, qual fruta você gosta? Pode comer. Sem exagero, pode comer qualquer fruta, tá certo? E essa pergunta das frutas, como eu falei, foi feita pela Loreci. Deixa eu ver, acho que a Loreci mandou mais perguntas aqui, inclusive. Aqui uma pessoa perguntou de novo sobre o emocional, a gente comentou isso na última segunda-feira. Eu acho que vale. Na segunda, foi até na quarta-feira, que a gente teve um vídeo muito bacana do Diabetes Sem Break, que é toda quarta às 21h30. Que eu conversei com o Felipe Zago e acho que a gente falou do emocional bastante lá. Bom, aqui a pergunta A pergunta não é uma pergunta, é quase um questionário. O Cristiano mandou essa daqui pra gente. A pergunta do Cristiano é: o que comer? Como manter a rotina próxima do ideal para um diabético? Quantas vezes eu preciso medir a glicemia? Fazer exercício físico, alimentação e controle emocional. Olha, aqui estão praticamente todas as categorias do que você realmente precisa estudar e entender sobre o diabetes para conseguir manter aí uma vida equilibrada. Então, o que você precisa comer é muitíssimo importante, né? E não é o que você precisa, é o que você gosta de comer. E aí criar o equilíbrio para que você consiga viver sem privações, consiga viver comendo as coisas que você gosta, mesmo que não seja todos os dias. Eu amo o pudim de leite da minha avó. Eu já falei do pudim de leite da minha avó aqui. Na teoria, uma pessoa com diabetes não poderia comer o pudim de leite da avó. Só que uma pessoa com diabetes, conhecimento de contagem de carboidrato, sabendo exatamente lá quais são os seus fatores de correção, consegue comer um pedaço de pudim de leite da avó. Né? Isso vai alterar minha glicemia? Não. Se eu souber a quantidade exata do meu fator de correção para a contagem de carboidrato daquele pedaço de pudim de leite, não vai ter alteração glicêmica. Vai ter uma alteração como todas as pessoas têm em qualquer refeição. Não porque é um pudim de leite, ou porque é um pedaço de pão, ou porque é uma macarronada, ou porque é uma sopa, ou porque é... Não importa. Quando você ganha o domínio alimentar, sabendo que o que te faz mal... E aí é óbvio, eu mesmo eu evito algumas coisas. Eu evito, por exemplo, fritura. Eu acho a fritura uma bomba muito maior do que comer chocolate. Porque a fritura ela tem um arrasto de atrapalhar a glicemia assim muito grande. McDonald's é um excelente exemplo. Desculpa, McDonald's, para quem tem diabetes. Mas você come um McDonald's, você fica 2 dias tentando consertar a glicemia que o excesso de gordura que está ali traz. Então a gente tem que evitar sim a alimentação muito gordurosa, evitar sim a alimentação com muita fritura. Óbvio que numa festinha infantil isso é impossível de ser evitado. E aí você vai ter que ter as armas para poder lidar com essa situação, com as frituras. Mas de uma forma geral, a alimentação precisa manter sim um nível maior de saúde. Não é de saúde, né? Mas de alimentação assim saudável mesmo, né? Privilegiar as saladas, as verduras e os legumes e aproveitar na melhor forma de preparar todo esse tipo de alimento. E assim você vai conseguir fazer uma alimentação aí saudável e sem deixar de lado as coisas que você ama. Por exemplo, uma rabada. Eu amo uma rabada. Feijoada. Eu amo feijoada. Pizza. Eu amo pizza. Não dá para deixar sem.
Então a gente equilibra, não vai comer isso, óbvio, todo dia, e tendo as armas certas para você corrigir as coisas para a glicemia ficar tapete. Como manter a rotina próxima do ideal? Cara, durante a semana as pessoas têm uma rotina. É difícil as pessoas que não têm nenhuma rotina. As pessoas têm que visitar os seus clientes ou não, ou trabalham no escritório e almoçam geralmente nos mesmos lugares e elas acabam criando naturalmente uma rotina. Essa rotina você não tem que criar uma rotina por isso. Você pega a sua rotina e adapta o seu tratamento à sua rotina. É o contrário. Você não tem que aprender a comer porque você é diabético. Você tem que equilibrar a sua alimentação e aprender o que você precisa fazer. Isso eu estou falando de medicação, estou falando de atividade física, estou falando de todo o outro resto do processo que você precisa para manter a sua glicemia o mais simples de controlar possível, para você ter alguma leveza no seu tratamento. Não dá para transformar a vida num inferno, né? E a gente tem que tentar trazer a leveza para dentro do nosso tratamento. E o que traz a leveza? Estudar, estudar, estudar e prestar atenção nas reações do seu corpo. Essas coisas todas vão trazer a leveza no médio prazo e a longo prazo você vai conseguir perceber que você tem uma vida igualzinha dos seus amigos, sem pôr e nem tirar nada. Beleza? O que mais que ele perguntou aqui? Quantas vezes medir a glicemia? Vou responder de bate pronto. Esse vídeo das pontas de dedo já estão aí, tem aí uns 2 ou 3 vídeos parecidos que falam sobre as pontas de dedo. A ponta de dedo precisa ser feita de manhã em jejum, depois do café, 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes do jantar, se tiver lanche da tarde também, viu? Se tiver lanche da tarde e tiver carga de carboidrato importante, tem que medir antes e depois. Mas antes do jantar, depois do jantar e antes de dormir. São pelo menos 7 pontas de dedo, que seria talvez o mundo quase que perfeito aí para as pontas de dedo. E é sempre 2 horas, 1h30, 2 horas depois da refeição iniciada. Porque tem o tempo da digestão e aí vai ter uma alteração natural, porque as pessoas sem diabetes também têm. Você precisa pegar a glicemia no ponto certo. Beleza? Atividade física. Atividade física é extremamente importante, precisa constar sim do seu tratamento. Só que ocasionalmente a gente não tem, às vezes, ou o tempo ou a possibilidade de fazer uma atividade física por outro motivo, perdão. Nesse caso, o Covid é o grande motivo da gente não conseguir fazer muitas vezes a atividade física como fazia até então. E a gente precisa encontrar as armas para fazer o ajuste do controle, seja ele aumentando a medicação, aumentando a insulina, para que você consiga manter as glicemias estáveis, apesar de você não estar podendo praticar atividade física de forma mais adequada nesse primeiro momento. E depois tudo volta. O ideal é ter atividade física, sim. Né? E a cabeça. Então, de tudo que a gente falou, alimentação. Se você come o que você gosta, a sua cabeça agradece. Atividade física. Se você pratica atividade física que você gosta, a sua cabeça agradece. Se você tem a sua glicemia controlada, a sua cabeça agradece. Se você lida sem tanta preocupação com os desafios que o diabetes pode te impor, porque você tem o conhecimento, a sua cabeça agradece. Tudo isso sim influencia nos resultados glicêmicos e a gente precisa trabalhar para ter o melhor conhecimento para que isso não seja uma interferência direta nos seus resultados de controle da diabetes. Tá bom? Vamos ver aqui. Ó, essa daqui, ó, deixa eu ver quem que foi primeiro. Carla. A Carla mandou aqui, ó. Perceber bem que fatores influenciam o controle do diabetes e principalmente como consigo perceber que doses administrar em casos, exemplos de estar doente. Desculpa, gente, o telefone tocou aqui. Essas coisas acontecem no ao vivo, né? Só um minuto. Vou entregar para a esposa.
Mil desculpas! Eu esqueci de desabilitar o som do telefone e a sogra ligou. Faz parte, a sogra que também é DM2 a minha sogra. E também precisa das informações, como tantas outras pessoas precisam, né? Eu costumo dizer que eu posso ter tido alguma sorte de ter tido a minha mãe fantástica e maravilhosa, que buscou tanto conhecimento e que empoderou o meu processo de autoconhecimento para que eu pudesse ter essa vida que eu tenho hoje. Né? A minha sogra ela é tipo 2 e também busca aí o conhecimento, eu ajudo sempre que ela precisa para que ela consiga ter uma vida mais comum, assim, mais normal. O tipo 2 tem alguns desafios diferentes do tipo 1. O tipo 1 tem alguns fatorzinhos de facilidade com o uso da insulina, porque a insulina é um corretor imediato glicêmico. Né? O tipo 2 ele precisa de um pouco mais de ajuste alimentar, ele tem um pouco menos de flexibilidade na opção alimentar, né? Se ele não usa insulina, mas também consegue fazer, tanto na questão de contagem de carboidrato, pode também trabalhar a questão da contagem de carboidrato, consegue fazer a adequação das coisas que ele gosta junto com a nutricionista e endocrinologista para que o medicamento esteja adequado aos controles glicêmicos que a sua rotina de alimentação apresenta. Então existem caminhos para o diabetes tipo 2 aí melhorar, qualificar as suas vidas, né? E aí eu esqueci o nome da pessoa, me confundiu toda. A Carla. A Carla perguntou então quais são os fatores que influenciam o diabetes. Eu falei assim, cara, se eu começar a falar todos os fatores, não vão acabar nunca, porque tudo influencia. O estado emocional influencia, se você dormiu bem ou não influencia, se está calor ou se está frio influencia. Tudo, no meu entendimento e nos meus 36 anos e as minhas percepções pessoais, é de que tudo, efetivamente tudo, influencia no controle do diabetes. E é por isso que a gente tem que estar muito atento. Conhecimento é a base, como eu já falei, você precisa construir essa base muito sólida, com muito conhecimento, com todo o conhecimento necessário, e depois você vai pegar esse conhecimento e usar na sua vida e entender, dentro do seu dia a dia, o que daquele conhecimento funciona melhor ou não para o seu controle. E aí essa pirâmide vai se fechando até o auge do conhecimento, que é quando você automatiza. Quando você automatiza o seu conhecimento, quando você reage sem ter que pensar tanto do que você tem que fazer para você melhorar ou sua glicemia momentânea ou suas correções para alimentação, mais fácil fica a vida. Betia Couto está na nossa live. É uma honra recebê-la, Betia. Felipe Zago, grande amigo que participou da gente com a live na última quarta-feira no Diabetes Sem Break. Deixa eu ver aqui, ó. Karina Machado. Quando você come, por exemplo, uma pizza, que se você sabe que a glicose vai subir, você aplica mais insulina antes ou corrige depois de comer? Karina Machado. Bom, Karina, eu vou responder sua pergunta. A pergunta da pizza é matadora, né? A pizza ela é um desafio. Né? Por que a pizza é um desafio? A pizza ela tem uma carga de carboidrato imediato assim, bastante grande, mas ela também tem uma carga de gordura por conta do queijo, do presunto, das coisas todas que a gente bota lá, aquela pizza brasileira cheia de coisa, cheia de recheio. Então isso é um fator importante que tem que ser levado em conta. Eu costumo dizer que para a correção da pizza, costumo dizer não, é um fato. Para a correção de alimentos muito gordurosos, a insulina precisa ser parcelada, a insulina de correção. Poxa, Ale, esse é um desafio importante. Poxa, esse desafio é muito importante. Para mim, eu uso a contagem de carboidrato dentro do meu fator de correção e eu não posso dizer para você usa X ou usa Y de unidades de insulina, porque o meu fator de correção é o meu fator de correção e você precisa encontrar o seu fator de correção. Certo? E aí você consegue fazer, quando você usa a bomba, tem um programa que consegue fazer isso, que na pizza para mim funciona muito bem, que é uma onda dupla. Eles botam duas faixas de insulina. E eu utilizo 70%, antes de começar a pizza, eu injeto a insulina, 70% da insulina, por exemplo. Eu como sempre entre 4 e 5 pedaços de pizza. Eu como muito mesmo. Eu sou comilão, sou bom nesse negócio de comer. Então, entre 4 e 5 pedaços de pizza, uma fatia de pizza tem uma variação de carboidrato ali entre 30 e 40 gramas de carboidrato cada pedaço. Então, olha que infinidade de carboidratos que eu como de pizza. Muito grande. Se eu não soubesse controlar, minha glicemia ficaria perdidinha.
Então, para isso, eu utilizo geralmente 70%, utilizando o meu fator de correção da insulina de correção desse carboidrato antes de começar a comer, e 30% 1 hora e meia depois. É exatamente assim que eu faço. E sabe como é que fica a minha glicemia quando eu como pizza? Um tapete. Eu não tenho problema de alteração glicêmica comendo pizza. E utilizo uma técnica muito parecida para quando eu tenho vontade. Não, olha, veja bem, eu não gosto do que eu vou falar agora. Mas às vezes a gente tem vontade de comer um sanduíche de fast food, né? Quando a gente tem vontade de comer uma comida mais gordurosa, mais carregada de gordura, eu utilizo esse tipo de técnica porque sim, funciona e evita aí as oscilações gritantes glicêmicas. Tá bom? Então, para pizza, eu trabalho com 70-30, funciona muito bem. Pode ser que também funcione para você, mas aí precisa fazer um teste, né? Então, para você fazer esse teste, vale a pena você saber o seu fator de correção, saber qual é a quantidade de carboidrato da pizza que você está ingerindo, faz a sua continha, experimenta e vai fazendo correções, né? Você pode começar com 60-40, depois você vai subindo 70-30, dependendo da pizza eu faço 80-20, por exemplo. Tá? E eu tenho ali na minha cabeça, dentro das fórmulas todas dos manuais, porque o manual, tem manual que diz uma coisa, tem manual que diz outra, então eu criei ali um fator de entendimento que eu olho para a pizza e eu falo para ela 30 gramas de carboidrato. Eu olho para a pizza, 35 gramas de carboidrato, e eu acerto. Tá? Isso é tempo, autoconhecimento e muito estudo, muito estudo pessoal, assim. Tá? Isso faz muita diferença. Espero que eu tenha te respondido, Karina. Esse é o formato que eu utilizo hoje. Vamos ver aqui. Como contar carboidratos eu falei na semana passada. Como manter a glicemia estável? Quem perguntou? Sandra. Bom, a Sandra perguntou assim, ó. Como manter a glicemia estável? Eu sempre acho legal a gente falar de glicemia estável. Como que a gente mantém ela estável? Não mantém. A glicemia não é estável. Isso é muito legal. A glicemia ela é um desafio constante. Você não tem que buscar estabilidade. Se alguém imagina que mediu 100 hoje significa que a sua glicemia está 100, não, ela não está. Ela estava aquele segundo. Passa mais 30 segundos, pode não dar o mesmo resultado. Ai, mas olha, eu medi com dois aparelhos e nesse deu 102, nesse deu 115. Por que está dando diferença? Porque a glicemia não é um número fixo. A glicemia não é estável. A glicemia ela é variável. O seu organismo joga, às vezes, açúcar dentro da sua corrente sanguínea. Então, é muito difícil você controlar esse tipo de processo. Quando você está com infecção, por que a glicemia às vezes sobe tanto também? Porque o seu corpo está lutando e ele entende que ele precisa de mais nutrientes, de mais glicose para transformar em combustível para suas células lutarem contra a infecção. E ela altera a sua glicemia. E aí você tem que fazer o quê? Tem que corrigir com mais insulina ou com outros medicamentos ou com inclusão de novo medicamento. Então, como que eu mantenho a glicemia estável? Não mantenho. Não mantenho. Eu busco para que ela fique entre o timing range, entre o tempo da meta, que é 70 e 180. É isso que eu busco. Eu não busco outra coisa. Eu não estou buscando aqui a glicemia 100 eterna. Eu não costumo pregar que existe uma glicemia ideal. Eu hoje acompanho plenamente e me guio plenamente pelo timing range. Eu acho que é a grande busca e a grande descoberta recente do tratamento no diabetes. Que é você manter a sua glicemia entre 70 e 180, você vai conseguir evitar assim, as complicações, que é isso que a gente não quer. A gente não quer perder a perna, a gente não quer ficar cego, a gente não quer perder um rim. A gente quer ter uma vida saudável, uma vida rica e com menos medo, né? Com menos medo. Medo do futuro, medo de sair de casa, medo de sair para comer e achar que não consegue se adaptar. Isso é um negócio que a gente não quer. A gente quer uma vida livre do medo, né? Cheia de conhecimento e o mais tranquila possível. Leveza. Esse é um segredo para uma pessoa com diabetes. Ter leveza. De nada, Karina. A pergunta aqui é do Gustavo. A pergunta dele diz: o que causa o aumento da glicemia?
São os carboidratos presentes no que você ingere? Bom, o que causa o aumento da glicemia são todos os carboidratos contidos sim na alimentação, mas não são só eles. Quando você excede o volume de proteína, por exemplo, que você está ingerindo, então uma porção média não tem contagem de carboidratos. Se você pega dois bifes desse tamanho, tamanho do meu peitoral, e come eles inteiros, eles vão ter influência glicêmica sim. Tá? Eles vão trabalhar com alguma interferência glicêmica. O que não interfere são as folhas verdes, isso efetivamente não interfere. Existem muitas verduras e legumes que não interferem, mas todos os tubérculos têm alteração glicêmica, porque eles contêm uma quantidade de carboidrato. Os pães, em geral, seja ele integral ou não, tem que comer pão integral. Tem nada, tem que comer pão que você gosta, cara. Eu gosto do pão integral, eu como pão integral, mas não é porque ele faz fiofó. É óbvio, tem uma vantaginha ali por conta do índice glicêmico, mas se você sabe fazer a contagem de carboidratos, sabe corrigir, não é isso que vai fazer você conseguir manter a sua glicemia melhor ou pior. É óbvio, é mais saudável, é verdade. Mas você gosta do pão francês? Come o pão francês, cara. Isso não é isso que vai resolver, vai decidir o seu controle, se pro bem ou pro mal. Né? Tem que comer o que você gosta. A cabeça também precisa estar boa. Né? Não precisa comer pão francês. 3 pães franceses de manhã, de tarde e de noite. Não precisa. Isso não é equilíbrio. A busca do equilíbrio ela tem que ser consistente. E eu digo isso sem medo de errar. Eu como pão francês. Se eu tenho pão francês em casa, eu como pão francês. Só que eu tenho preguiça de acordar cedo para comprar pão francês todo dia. Eu já acordo muito cedo. Se eu tiver que acordar mais cedo, e eu durmo tarde para dedéu. Né? Bom, vocês sabem, né? Eu fico aqui, às vezes, até meia-noite com vocês aqui conversando. Então, eu acordo tarde, eu durmo tarde, acordo cedo. Não acordo mais cedo para comprar pão. Então, às vezes, principalmente no final de semana, eu compro um pãozinho francês. De uma forma geral, uso muito pão de forma, e aí integral, não integral, para variar mesmo. Não porque um faz melhor do que o outro, tem algum benefício sim no pão integral, mas isso não define o pão que eu vou comer. Tá? Então acho que tem que ter leveza, flexibilidade na alimentação, inclusive no pão. Como melhor controlar ao sair da rotina e fazer contagem com alimentos diferentes? Exemplo, em viagens, restaurantes. Eu já foi o Dalton que mandou essa. Então vamos lá. Como é que a gente faz para controlar quando a gente foge da rotina? Bom, eu costumo dizer que existem duas questões aqui que a gente precisa levar muito em consideração, principalmente quando a gente fala de DM1, tá? O DM2 é um pouco mais complexo a questão da rotina. Tem que estabelecer sim uma rotina alimentar. Não estou dizendo para privação, uma rotina alimentar. Você vai dizer, vai conversar com a sua nutricionista e vai dizer para ela: poxa, olha, eu preciso comer todo dia um pedacinho de goiabada. Beleza? Ela vai ajustar a sua alimentação, vai ver o horário que vai colocar a sua goiabada e vai liberar você comer a goiabada. Agora, no caso do DM1, poxa, me deu uma vontade de comer um pedaço de goiabada. Eu vou lá, pego o pedaço de goiabada, como, corrijo com a glicemia, com a contagem de carboidrato, acabou meu problema. Está resolvido. Então, tem uma certa liberdade maior na alimentação do tipo 1. Então, nesse caso, nessa pergunta aqui, quando eu saio da rotina, quando eu vou em um restaurante, quando eu faço viagens, como que eu mantenho a glicemia controlada? Conhecimento. Você começa a ter um olhar com uma precisão na alimentação, em termos de contagem de carboidrato, que chega a beirar o impressionante. Conforme você vai treinando, se capacitando com a contagem de carboidrato, né, você consegue olhar para o prato praticamente e dizer, já tem aplicativos que estão começando a fazer isso. Se tira uma foto do prato, ele vai dizer quanto que tem de carboidrato nesse prato. Então a gente já faz isso com o olho. Eu já faço isso. Eu bato o olho. É óbvio que eu estou lá pegando a comida, eu vou pegar um arroz. Eu sei que uma colher de sopa de arroz tem 5 gramas de carboidrato. Eu sei que uma escumadeira de arroz não tem 5 gramas de carboidrato, tem mais. E eu faço a conta para a escumadeira. Então, você acaba ganhando aí uma velocidade de fazer as contas, os cálculos, que podem mudar totalmente a forma como você toma a sua insulina para fazer as correções. Os fatores de correção, eles ganham uma automatização. E aí eu já falei desse tema. As pessoas têm o costume de criar uma bolha dentro de suas casas ou dentro das suas vidas. E não pode ser assim. Porque criar essa bolha é mesmo que abrir mão
de ter a vida que as outras pessoas têm. Você não tem que manter uma vida de privações, você tem que manter uma vida de equilíbrio. E uma vida de equilíbrio não significa que você tem que aprender todas as receitas diets do mundo e só fazer comidas diet em casa, por exemplo. Tem muita gente que tem esse costume. É doce diferente, é arroz feito de alguma forma diferente, e não tem não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, sabe? Fica fazendo receitas necessariamente com a busca do diet, do... Não precisa ser extremo, gente, porque a vida como ela é lá do lado de fora. Então todos os dias quem trabalha na rua vai almoçar em algum restaurante. Então não vai ter os mesmos tipos de comida e você vai ter vontade de comer coisas diferentes. Então basta que você saiba quais são as substituições possíveis. Ah, então hoje puta, eu quero comer batata. Pô, uma batata com arroz combina? Cara, o ideal é escolher um. Ou não, vou fazer meia porção de cada um e vou conseguir manter o equilíbrio da contagem de carboidrato. Então esse conhecimento traz para você a flexibilidade. A flexibilidade de escolher o que você vai comer. E isso é muito, muito importante numa vida com diabetes. Você ganha tranquilidade, você ganha paz. E, cara, não tem preço. Ter paz, poder sair de casa. Ou pior, meu filho. A pessoa tem um filho lá com diabetes e está protegendo ele de todas as formas e criando uma redoma. Aí o menino vai para a escola e na lanchonete da escola não tem nada que ele pode comer. E ele vai ter que sempre levar o lanche. E você começa a criar um fator de diferenciação que ele não precisa ter. Eu não estou falando para ele não levar o lanche nunca. Estou falando que às vezes precisa ter os dias que ele vai poder se sentir parte do processo de sociabilização da cantina. Que ele pode não querer levar esse lanche para a escola. E hoje em dia isso é muito mais simples de ser executado. Então tem que tomar cuidado para não engessar demais a ponto de você não ganhar a liberdade de decisão de o que comer, o que fazer, se pode ficar sem almoçar ou não. Quanto mais conhecimento, quanto mais você se conhece, quanto melhor você entende o processo, mais fácil vai ser você manter a glicemia, independente da rotina ser quebrada ou não. A rotina é quebrada, minha gente. Todo final de semana a rotina é quebrada. Final de semana para o dia de semana muda muita coisa. Você dorme um pouco mais, até um pouco mais tarde, você come em lugares diferentes, você come na casa de um familiar e nunca vai ser a comida que você faz. Então tem que tomar cuidado para que a gente tentar ser flexível, mas não, é óbvio, inconsequente. Assim você consegue um excelente controle. Bom, a Jaqueline mandou uma aqui. Como será o futuro da minha filha com diabetes? Descobrimos ela com 5 anos de idade e hoje ela tem 6. Tem dias que ela não quer tomar insulina. Não existe não quero tomar insulina. Não existe. Isso não é uma opção. Infelizmente, não tem como ser flexível nesse tipo de coisa. É igual uma criança que quer atravessar a rua sozinha e ainda não tem condição de avaliar os riscos que atravessar a rua pode gerar. É não, porque é não. Essa não é a hora de argumentar. Né? É uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Não precisa de muito tempo sem insulina para incorrer num risco de um coma hiperglicêmico. Então essa opção não existe. Tá? Eu queria começar por essa parte bastante chata, porque eu sei o quanto difícil é lidar com um filho quando ele quer uma coisa e trabalha veementemente para conseguir o que ele quer. As crianças elas são assim, elas precisam do não para elas aprenderem a frustração. Não tem jeito. Só que esse é o tipo de situação que não tem negociação, não é negociável. E a gente tem que trabalhar para buscar o melhor para o meu filho. Eu busco isso, para o seu filho eu tenho certeza que você também vai buscar. Dá licença, deixa eu só tomar um gole d'água antes de começar, que até me secou a boca o assunto. Agora, a pergunta é, como será a vida? Eu vou contar como é que é a minha. Eu controlo a minha glicemia todos os dias com muito pouca dificuldade. Tá? São muito poucos os dias que eu realmente tenho um desequilíbrio muito grande glicêmico.
E quando eu tenho, eu sei por que foi. Geralmente é alguma falha minha, alguma bobeada. Mas eu tenho um excelente controle glicêmico. Né? Isso eu posso hoje é, me dar o direito, depois dos meus 36 anos, dizer que não tenho grandes dificuldades em fazer o meu controle. Eu trabalho numa multinacional, sou gerente regional de vendas e tenho 20 pessoas respondendo para mim dentro desse processo. Eu faço Diabetando aqui para ajudar vocês a também ganharem o conhecimento e melhor do que eu tive. Eu tive anos de conhecimento acumulado para conseguir chegar no nível que eu estou. E eu quero que para você isso seja diferente. Eu quero que o seu conhecimento venha de forma muito mais rápida, muito mais sequenciada e natural. Para isso que eu trago tanta informação aqui diariamente e vou continuar. E para isso que eu criei o Diabetando e também o programa Diabetando de Educação em Diabetes. Tudo isso é para ajudar as pessoas a acelerarem o ganho de conhecimento para uma vida de uma pessoa que não tem diabetes apesar do diabetes. Então, eu trabalho, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, que eu amo demais. Eu tenho 2 filhos lindos, 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 lindos. Um com 2 pequenininhos. A mais velha faz 8 logo logo, o pequenininho com 5. E digo pra você, não acabou aqui. Comecei com 6 anos de idade e pretendo sair do planeta Terra após os 90. Esse é meu trabalho. Eu quero curtir meus netos, eu quero ter oportunidade de ter bisnetos e eu preciso de tempo para isso e para isso eu faço o meu controle glicêmico para que eu tenha a vida o mais normal possível. Eu tenho certeza que todo mundo pode, para isso que eu tô aqui para ajudar. Tá certo? E vamos ver aqui se tem mais algum. Acho que passou uma pergunta aqui. Fala, Bedia. É isso aí, Betia. Vida normal. Vida normal. Felipe Zago tirou uma onda aqui, falou que eu só como 4 ou 5. Zago, eu já fui melhor nesse negócio aí. É que o Zago tá falando de uma época que ele me conheceu, que eu era novinho e não existiam limites alimentares pra mim. Se é que vocês me entendem. Imagina uma pessoa que treina todos os dias, 3 horas por dia de jiu-jitsu. Não tinha alimentação que falasse assim, não, agora ele vai ter uma hiperglicemia. Não tinha. Era muito ajustadinho, eu comia muito para manter o corpo funcional, porque precisava, era muita queima calórica. Né? Quando eu fui monitor de acampamento, mesma coisa. Eu comia muito, mas muito. Era um negócio impressionante mesmo o que eu comia. Eu olho para trás e falo, cara, como que eu conseguia fazer aquilo? É inimaginável caber dentro de um ser humano a quantidade de comida que eu comia. E a minha glicemia era estável. Era estável. Era muita queima calórica, muita atividade física. Isso faz, sim, um facilitador tremendo de controle glicêmico. Acho que todo mundo vale experimentar. Eu era uma criança doida, cara. Eu andava de bicicleta e jogava bola o dia inteiro. Entendeu? Se diabetes fosse um problema, como é que eu ia viver do jeito que eu vivi? Que hoje em dia é um pouco mais complexo, né? A segurança não nos ajuda. Mas eu era um menino de rua praticamente, cara. Eu descia de manhã, no final de semana eu saía de manhã da minha casa, era 8 horas eu já estava na rua. E voltava, era quase 8 horas da noite, cara. Era surreal. Jogando bola o dia inteiro. Mentira, parava para almoçar. Mas era só. O resto do dia era maluquice. Aí voltava às vezes com umas hipoglicemias no meio do caminho. Mas estava tudo certo. A gente conseguia controlar. Era uma coisa normal. Hum, Ó, eu vou repetir de novo essa resposta aqui, que é da Lucilene. Por que a glicemia do meu filho é tão alta em jejum? A glicemia em jejum estar alta, na verdade, quando é insulina dependente e também quando é tipo 2, o que muda, o grande problema da glicemia estar acordando alterada é geralmente um desequilíbrio da insulina ou da medicação. Por isso a importância das pontas de dedo em todos os horários que eu já comentei diversas vezes. Com essas pontas de dedo,
essas anotações dessas pontas de dedo, você anota tudo, anota lá a sua alimentação, a contagem da sua alimentação, anota os horários que você fez atividade física, e se foi intensa demais a atividade física, se não foi tão intensa, e posta e leva isso para o médico. E o médico vai avaliar a atividade física, a alimentação, o que mais? Atividade física, alimentação, as doses de insulina, os horários das glicemias. Ele vai pegar tudo isso, ele vai jogar numa, num racional dele ali, ou se ele tiver algum sistema de avaliação, que muitos agora utilizam, eles vão avaliar os dados todos que vocês vão passar para ele e vai tomar alguma decisão de alteração de insulina, alteração de medicamento, ou já é insulina dependente, vai incluir um medicamento oral para facilitar. Eu tomo um medicamento oral para facilitar o glicêmico e é fantástico, tudo ajuda. Acho que tudo que vem para facilitar é um ganho tremendo. E basicamente é assim que o médico consegue trabalhar. Se ele não tiver informação, ele não consegue fazer o ajuste. E para mudar essa glicemia de jejum, precisa sim fazer um ajuste dos horários, provavelmente das insulinas, para que você possa ter ou a dose exata da insulina no horário que já está sendo utilizado, para você conseguir acordar com a glicemia um pouco mais estável. Por que a gente acorda com a glicemia alterada de manhã? Fenômeno do alvorecer. Isso não é um fenômeno de uma pessoa com diabetes, é um fenômeno de todas as pessoas, que é um disparo de adrenalina, enfim, alguns hormônios adrenérgicos que se fala, puta palavra besta, né? Mas um negócio, são os estimulantes, são hormônios que o nosso corpo libera para você levantar e tô pronto, vou trabalhar, tô pronto, vou andar de bicicleta. Então você acorda mais disposto graças a esses hormônios, mas eles são hiperglicemiantes e aí a sua glicemia acaba sendo alterada. E aí por isso precisa de um ajuste. Numa pessoa que não tem diabetes, o seu organismo, do mesmo jeito que dispara o excesso de glicemia no corpo, ele vem com a insulina automaticamente e regulariza. Quem é diabético não tem essa vantagem. Então o seu corpo acelera e aí você precisa mandar a insulina aqui, ó, pra, pum, derrubar esse pico glicêmico que acontece por conta desses hormônios. Tá? E se você dorme mal, você desregula esses hormônios, e desregulando esses hormônios, você acaba tendo umas descompensações meio fora de horário, fica meio torto, meio... Temos que controlar a glicemia da melhor forma possível e o sono também faz parte do controle. Tá certo? Bom, minha gente, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui das pessoas no ao vivo. Então eu vou dar por encerrado. Deixa eu ver no YouTube também se alguém mandou alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço de novo a participação de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Segunda-feira que vem tem mais. Pergunte para o Alê. Tudo sobre diabetes. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas. Vai ser um prazer responder aqui nessa live de perguntas e respostas. E toda quarta-feira a gente tem também a live Diabetes Sem Break, onde eu trago uma pessoa já que tem anos e anos aí de diabetes, experiência em diabetes assim como eu, para que a gente possa falar um pouquinho sobre as descobertas dela, como ela se sentiu, como que ela não se sentiu. E nessa próxima quarta-feira agora, especialmente nessa quarta-feira, a gente vai receber a Graça Câmara. A Graça Câmara, ela é a coordenadora de educação da Sociedade Brasileira de Diabetes, talvez uma das pessoas mais respeitadas no mercado de diabetes do Brasil, quiçá do mundo, tá? Ex-presidente da Associação de Diabetes Juvenil, uma batalhadora que criou 2 filhos com DM1 e que aos 40 anos também foi diagnosticada com o diabetes tipo 1, que é o LADA, na verdade, que é o tardio, né? Mas é o tipo 1, que funciona muito igual. Então ela vai estar nessa quarta-feira com a gente, às 21h30, no Instagram. Nesse caso é só no Instagram, porque é um bate-papo com a câmera dobrada, então eu não consigo transmitir ele ainda aqui no YouTube. Então no Instagram, Graça Câmara, coordenadora de educação de diabetes, para as pessoas mais íntimas como eu, minha mãe. Essa é a pessoa que me ensinou e que ensina tantas outras pessoas a cuidar bem das suas glicemias e ter a vida o mais próximo do normal possível. Tenho certeza que vai ser muito bom para mim e muito bom para vocês escutarem um pouquinho dessa experiência incrível que foi o diagnóstico dos 2 filhos de 2 crianças, uma de 1 ano e meio e uma de 6 anos com diabetes,
e depois o seu próprio diagnóstico com os 40 anos, e aí dizendo tudo que ela passou, todas as sensações que ela teve e todas as bobagens que o filho dela falou quando ela foi diagnosticada. Cara, quando a gente gosta de tirar onda, a gente tira onda até das tragédias. É isso aí, minha gente. Foi um prazer. A gente se vê na próxima segunda ou na próxima quarta agora, com a Graça Câmara no Diabetes Sem Break. Forte abraço.